Outra pergunta aqui, feita pelo nosso irmão Laírson Paiva, da IPI de Nilópolis. Um pastor ansioso pode prejudicar as ovelhas? Laírton, primeiro, a resposta pode ser sim e a resposta pode ser não. Primeira coisa que eu devo dizer, primeiro, todos nós temos ansiedade. A ansiedade é uma coisa que foi dada por nós, pelo Criador, para preservação da vida. Então, desde os primórdios, nós temos reações ansiosas em relação ao perigo. Quando o homem estava na selva e encontrava uma fera, um leão, aquilo desencadeava uma reação nele com descarga de adrenalina, com aceleração, com hormônios, para que ele tivesse reações rápidas, ligeiras. Ele era capaz de correr mais do que o leão, ele era capaz de subir numa árvore com uma rapidez que nunca se viu. Então o homem sobre ameaça, ele descarrega essa reação para quê? Para preservação da vida. O grande problema da ansiedade não é ela ter ou não ter, todos têm. A questão é o nível que ela chega. E quando diante de situações de perigo, a ansiedade vai chegar em níveis altos. Só que depois ela deve ir baixando, os hormônios do humor vão agindo, anulando a adrenalina, e ele volta a um estado de paz, de sossego. Esse é o mecanismo que foi dado ao ser humano para se livrar dos problemas, dos perigos. O grande problema é que nós estamos vivendo numa sociedade onde a ansiedade entrou, subiu o nível e se mantém lá em cima ininterruptamente. Isso é problema. Com relação a trabalhar com o ansioso, no caso aí o pastor, eu vou dizer para você, não existe coisa melhor do que trabalhar com o ansioso. Sabe por quê? O ansioso, ele antecipa-se a tudo, ele é perfeccionista, ele pensa todas as possibilidades, ele foca naquilo, ele se concentra, ele faz uma, duas, três vezes até acertar, porque ele tem medo de errar, medo de perder, medo de tropeçar. O medo é que motiva ele, o medo é o gerente da sua ação. Então, por exemplo, para um diretor de empresa, o melhor funcionário é o funcionário ansioso. Por quê? Porque ele vai fazer tudo, ele vai se antecipar, ele vai fazer tudo. Para a estrutura da igreja, um pastor ansioso é a melhor coisa. Por quê? Porque ele se dedica, ele faz isso, ele faz aquilo, ele corre atrás, ele prepara a liturgia com antecedência, ele começa segunda-feira já pensando na mensagem de domingo, ele corre, ele se agita para dar conta e é ele que faz a engrenagem da igreja funcionar. O grande problema é quando essa ansiedade começa a subir de nível e a pressão sobre o psiquismo do pastor se torna tão grande que ele começa a manifestar alguns sinais problemáticos. Eu creio que o burnout é um sintoma, uma síndrome que tem afetado muitos pastores. Crises depressivas têm sido insistentemente relatadas por pastores. O grande problema é que o ansioso ele foca naquela situação que o ameaça. No caso, o que ameaça é o fracasso no ministério sagrado. E aí as outras coisas vão ficando secundárias. Grande problema. Família fica em segundo plano, e nós vemos aí muitos pastores com problemas no relacionamento conjugal, com problemas com os filhos, com problemas em casa. Por quê? Porque ele foca tanto ali nos problemas eclesiásticos que ele acaba deixando de lado a família, a conversa com os filhos, o romance com a esposa. A família tem também que entrar naquela síndrome dele e servir na igreja. A mulher tem que ser professora de educação religiosa, a mulher tem que ser cantora, o filho tem que ser músico, a filha tem que puxar o louvor.
Toda a família faz parte dessa estrutura e não se vê que muitas vezes esta família está ferida, machucada e não está querendo participar. A igreja tem que saber que quem foi contratado para desempenhar o ministério sagrado foi o pastor e não a família. Uma das coisas que é preciso dizer, quando chega nesse nível, aí sim as ovelhas podem ser prejudicadas. Por quê? Porque uma das características da ansiedade num nível muito alto é a irritabilidade. O pastor fica irritado, não tem mais paciência. A falta de empatia, ele fica tão focado na estrutura do problema e no medo de escorregar, que ele não consegue ter empatia para um aconselhamento amoroso com a ovelha. Nesse aspecto, ele pode prejudicar, sim. Ele pode começar a tomar decisões baseado no medo. Medo de ser mandado para fora, medo de não encontrar um campo adequado que supra as necessidades dele e da família. Anualmente, ele é cobrado sobre a sua permanência ou não e ele tem que mostrar resultados. Tudo isso pode levar com que ele se torne extremamente ácido, uma pessoa tóxica no seu relacionamento com as pessoas. Aí, nesse caso, efetivamente vai haver prejuízo para ele, para a família e para as ovelhas.